Em nome de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, os irmãos que chegaram depois, podem tomar os vossos lugares. Nós estamos neste culto de estudo bíblico e como fazemos é estudamos a Bíblia, não é? Não vimos aqui para outra coisa, senão estaríamos noutro lugar a estudar outra coisa. Mas quando vemos a casa de oração é para orar, para louvar e para estudar a palavra. Então nós começámos a semana passada um estudo textual do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos continuar. Então nós estudámos a primeira meia parte, ou a primeira metade do livro de Atos, no capítulo 1, e vamos à segunda parte deste capítulo 1. É um texto importante, faz parte da história da Igreja. Estamos a ver o cenário a ser montado para a descida do Espírito Santo que vai acontecer, espero eu, na próxima quarta. Não, aconteça todos os dias, não é? Na nossa vida, mas na próxima quarta iremos estudar depois a descida do Espírito Santo. Mas agora vamos então manter esta sequência e ver o cenário que está montado para que se cumpra então a promessa do Pai, a promessa de Jesus Cristo, e começa assim o batismo da Igreja e este poder extraordinário de uma Igreja cheia do Espírito Santo que marca e faz toda a diferença em todo o mundo conhecido de então. Então nós vamos ler este texto, vamos começar só no verso 12, ainda lemos estes versículos da última vez, mas para fazermos a transição, na semana passada falámos sobre a ascensão do Nosso Senhor, as suas últimas palavras antes da ascensão, e falámos sobre a importância das provas que Lucas escreve a Teófilo, que é o destinatário. Falámos também que Teófilo podia ser um homem, mas podia ser o que significa a palavra, que é amante de Deus. Portanto, somos nós também. Este livro foi escrito para nós e agora temos a certeza porque está na palavra de Deus. E uma das preocupações de Lucas foi atestar que houve muitas testemunhas acerca da ressurreição do Nosso Senhor. Jesus ressuscitou em corpo. Jesus ressuscitou com o seu corpo, ele estava vivo e ascendeu corporeamente ao céu. E isso é também uma das nossas doutrinas basilares do cristianismo. Então, nós vamos agora ver que a ressurreição do Senhor é o tema de muitas das mensagens e ser testemunha desta ressurreição era fundamental. Vamos então ler a partir do verso 12 até o 26 de Atos, capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e agora aqui um parênteses, uma informação. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse Pedro: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Alceldama, que é, ou isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Então é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça connosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Louvado seja o Senhor por este texto, este relato histórico. É interessante que eu nunca tinha estudado a fundo este texto até ter este desafio
de fazer este estudo bíblicos textuais. E foi muito interessante porque vi também, veio para mim tornar-se muito vivo, porque nós normalmente saltamos este texto. Eu próprio já preguei muitas vezes, ou ensinei muitas vezes, talvez a minha opinião, e esta opinião não é bíblica, eram 11, quem seria o 12º apóstolo? Existem teses que defendem que o 12º que Jesus escolheu foi o apóstolo Paulo, mas a verdade é que nós temos aqui na Bíblia que Matias foi escolhido como 12º apóstolo. Também é verdade que na Bíblia só aparece aqui e depois não volta a aparecer mais, mas é muito importante, não tanto a questão, só no céu é que teremos o registro do que é que Matias fez. É verdade que existem registros paralelos, claro, históricos, que falam um pouco do que Matias fez, mas na palavra de Deus não temos nada mais senão esta referência. Mas o que temos é suficiente para nós. Os irmãos sabem que este período entre a ascensão de Jesus e o Pentecostes, cerca de 10 dias, foi um período de espera, mas não foi um período de inatividade. Eles tiveram a fazer alguma coisa, os discípulos de Jesus tiveram a fazer alguma coisa. E o trabalho principal foi o trabalho de oração. Eles dedicaram-se à oração. E durante este tempo, antes do Pentecostes, eles tomam uma decisão. Eles vão providenciar uma substituição para o 12º apóstolo que tinha traído Jesus, Judas. Então, vão tentar encontrar o 12º apóstolo. E isto nós temos aqui também neste texto, parecendo que não, temos aqui o primeiro sermão dos apóstolos, neste caso de Pedro. Claro que nós temos aqui apenas alguns tópicos reduzidos daquilo que terá sido a primeira grande intervenção do apóstolo Pedro. Nós conhecemos a grande intervenção do capítulo 2, quando, cheio do Espírito Santo, ele prega o arrependimento e 3.000 pessoas se convertem. Mas aqui nós já temos um discurso para dentro, como que uma pregação doméstica que é feita para aquele grupo de homens e mulheres. E é muito importante, eu já citei a semana passada, é importante vermos que Lucas faz questão de dizer que estavam lá as mulheres em oração. E faz questão porquê? Porque no judaísmo as mulheres não oravam juntamente com os homens. As mulheres tinham o seu próprio espaço, podiam orar umas com as outras. Ainda hoje, quando vamos a Jerusalém, a parte restante do templo que ainda está em pé é uma parte do muro, chamado Muro das Lamentações. E se os irmãos forem lá, não podem ir junto com a sua esposa ou com o seu marido, há a mesma parte. Os irmãos são divididos, homens para um lado e mulheres para o outro. E esta é a tradição. A parte dos homens, depois podemos entrar na gruta, temos que levar aquela, eu esqueço o nome, a tapar a cabeça, não é? Mas podemos entrar lá onde estão alguns livros, onde está aquela sinagoga, a parte dos homens. E depois há a parte das mulheres. Os homens e as mulheres no judaísmo não oravam juntos. E o cristianismo vem revolucionar. Porque não há agora diferença entre escravo e livre, não há diferença entre homem e mulher. Algo que só acontece, e vemos aqui, ainda está embrionário, que já tinha acontecido no ministério de Jesus, que também os apóstolos que escreveram os evangelhos fazem questão de referenciar as diversas mulheres que ajudaram no ministério de Jesus e que estavam sustentando o ministério de Jesus, mas agora nós vemos uma referência clara de as mulheres, no verso 14, que estavam em súplica, em oração, e faz uma referência particular à mãe de Jesus e aos irmãos de Jesus, que nós sabemos que a mãe de Jesus, claro que sempre foi uma discípula de Jesus Cristo. Ela sabia antes de Jesus ser concebido quem ele era, o Filho de Deus, tinha sido escolhida para isso, mas os irmãos de Jesus, nós vemos alguns episódios em que eles eram oponentes de Jesus, eles não reconheciam Jesus como Messias, mas aqui nós vemos que provavelmente durante este tempo da ressurreição, de tudo o que aconteceu, eles entenderam que Jesus era o enviado de Deus. Então nós temos aqui agora o destino do traidor. É referenciado qual foi o destino, qual foi o fim daquele traidor Judas. Ainda hoje, Judas é usado como uma figura de alguém que trai, não é? Às vezes alguém diz, claro que a cultura está a mover-se, infelizmente, para longe dos fundamentos da palavra de Deus, mas ainda hoje há expressões, não sejas um Judas, no sentido de ser traidor. Mas na Bíblia há outros Judas muito bons, pastores. Aliás, outro dos apóstolos tinha também o mesmo nome, portanto, apesar de haver esta cultura, o nome de Judas não significa traidor. Mas, na verdade, ele foi o traidor. Nós sabemos que para o sábado, e há aqui uma referência no verso 12, que eles vieram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, o caminho de um sábado. Para os irmãos, só para também dar alguma informação aqui, já que estamos a estudar, as viagens no sábado estavam limitadas a 2.000 côvados.
e no sistema métrico significa um pouco menos de 1 quilómetro, ou seja, ninguém podia andar pouco menos do que 1 quilómetro no dia de sábado, porque senão já era considerado trabalho. Então eles preparavam as comidas no dia anterior, eles preparavam todas as coisas e quando iam às orações não deviam de caminhar mais do que um dia de sábado. Daqui esta unidade de medida da distância do Monte das Oliveiras para Jerusalém, para o cenáculo neste caso, era menos do que um caminho de um sábado. Então era mais ou menos 1 quilómetro de distância. Eles chegam lá, o Jesus já tinha ascendido ao céu, eles vêm desse cenário do Monte das Oliveiras da Ascensão e chegam ao cenáculo onde era hábito habitar Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé. Não sabemos se este habitar era algo que eles já tinham alugado anteriormente ou se é o cenáculo onde Jesus, portanto, fez também a última ceia. Mas, na verdade, há aqui uma referência que era um local de habitação. Eles tinham arrendado aquele lugar, ou alguém tinha cedido aquele lugar e eles estavam ali. Então, o número, que é muito interessante, cita-nos aqui, no verso 15, naqueles dias, Pedro levanta-se para fazer o tal discurso, a tal pregação, e diz que a multidão junta era de quase 120 pessoas. Vejam só, havia só 120 pessoas, fruto de um trabalho que estavam fiéis, um trabalho de Jesus Cristo, a derramar a sua vida, o seu sangue, o seu ensino, os seus milagres, as suas maravilhas, e foram muitos. Milagres, muitas maravilhas. Foram muitas as milhares de bocas que foram alimentadas com o pão multiplicado. Foram muitos os leprosos que foram purificados. Foram muitos endemoniados que foram libertos. Foram muitos aqueles que experimentaram os milagres de Jesus. Mas aqui há uma referência por Lucas, o escritor de Atos, que havia cerca, e diz quase, nem sequer eram 120, era mais ou menos 120 pessoas. 120 homens e mulheres consagrados e dedicados a Jesus. Em obediência a Jesus, em obediência à oração. É muito interessante que se nós olharmos para estes 120, nós podemos imaginar quem estaria neste grupo. E na maior parte das pessoas que estavam lá não eram pessoas que tinham saído ou tinham viajado pelo mundo, eram pessoas humildes. Grande parte deles seriam galileus, como a maioria esmagadora dos apóstolos, e naqueles 4 milhões de judeus que havia na altura, sensivelmente, 4 milhões de judeus, apenas 120 eram agora discípulos de Jesus Cristo. Esses 120 homens que foram enviados por Jesus para evangelizar o mundo. E se alguma coisa começou com um princípio pequeno, olha, foi a igreja. Começou com 120 pessoas e chegou até nós, chegou até hoje, está aqui. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Às vezes até podemos pensar, mas eu sou o único cristão, o único crente da minha família, ou no meu local de trabalho, ou no meu prédio, ou na minha loja, ou na minha escola, na minha turma. Eu sou o único crente. Não te esqueças, basta ser o único, mas cheio e obediente a Jesus e cheio do Espírito Santo fará toda a diferença. E é isso que estes 120 fizeram. Pode ser um pequeno começo. Podemos começar, e tudo começa pequeno, não é? Eu recordo-me quando nós começámos a igreja lá em Pias, no Baixo Alentejo, para nós, éramos nós, os dois, e marcámos o culto, porque tínhamos distribuído folhetos, marcámos o culto e estávamos só os dois com o Josias. Só o Josias, não é? O Daniel ainda estava a caminho. Então os três ali, o bebê no berço, e nós a fazermos o culto, portas abertas, janelas abertas, a pregar e a cantar, e as pessoas passavam e viam o que era aquilo. E logo no segundo culto, 2 pessoas que tinham recebido o convite vêm para se tornar e se juntarem a esta comunidade. Aquele pequeno começo foi tão importante. Eu nunca mais esqueço. Pode ter parecido uma loucura, mas na obra de Deus, quando há fé e nós temos fé, e baseando na obediência de sermos testemunhas de Jesus, não importa se somos uma minoria no local de trabalho, não importa se somos uma minoria na escola, importa que cheios do Espírito Santo podemos fazer a diferença, e existe uma unção de multiplicação que Deus derramou sobre a sua igreja. Aleluia! Então, nesta passagem, o que é que nós temos aqui? Temos o destino de Judas, o traidor. E é, de facto, um destino incerto, porque se formos a Mateus 27, fala-nos que ele se enforcou. Mateus 27, 3 a 5 diz, Judas, o que o traía, vendo que fora condenado Jesus, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então nós temos aqui um destino terrível de alguém que caminhou com Jesus, que andou com Jesus,
que viu, tocou em Jesus, comeu do pão multiplicado por Jesus, provavelmente terá experimentado grandes milagres de Jesus, inclusive na sua vida. A verdade é que existem várias teorias porque Judas traiu Jesus. Eu vou só apresentar 4. Há muitas teorias. Uma das teorias diz que Judas, chamado de Iscariotes, tem a ver com o nome. Os irmãos sabem que normalmente o segundo nome tem a ver ou com o nome do pai, Bar-Jonas significa filho de Jonas, ou muitas vezes tem a ver com a terra. Jesus, o Nazareno, significa de Nazaré. Era muito comum na Bíblia aparecer isto. E Judas Iscariotes provavelmente significa que era um homem de Cariot. E Cariot é uma cidade que apenas encontramos referência no livro de Josué, uma cidade de Judá, uma cidade que pertencia então, mais tarde pertenceu à tribo de Judá, e alguém diga que talvez por ele ser o único que não era galileu, sentiu-se excluído do grupo, sempre se sentiu à parte, porque a cultura dele é diferente, como que a etnia dele era diferente, a tribo dele era diferente, e então nunca se sentiu muito incluído e sempre foi alguém um pouco à parte dos discípulos. Bom, esta teoria é assim um pouco estranha, ok, mas é uma teoria. A segunda teoria é que Judas entregou o seu mestre para salvar a sua própria pele, porque ele não queria morrer, não queria ser torturado, não queria ser preso, não queria ser crucificado, e depois de ser ameaçado, ele entregou Jesus para se salvar a si próprio. E quando, como nós acabámos de ler em Mateus, no capítulo 27, 3 a 5, quando ele se apercebeu que Jesus era inocente, ele sentiu remorsos e tentou anular a decisão, ainda foi lá junto dos escribas, dos religiosos, devolver o dinheiro para libertarem Jesus, mas eles disseram, agora está feito, não queremos saber, paciência. E então ele, por causa disso, quando se deu conta da horrível ação, em vez de se arrepender, ele ficou cheio de remorsos. Porque há uma diferença entre remorsos e arrependimento. Remorsos é nós sentirmos mal para as coisas que fazemos, mas não mudamos de atitude. E arrependimento é quando nós nos sentimos mal pelas coisas que fazemos e mudamos de atitude. E esta é a grande diferença. Há muita gente que às vezes na igreja peca, erra, fez mal e anda toda a vida cheia de remorsos porque nunca se arrepende verdadeiramente no sentido de mudar de direção. Porque arrependimento significa mudança de mente. Arrependimento é eu vou naquela direção e de repente ouvi a voz do Espírito, a palavra de Deus, ou alguém que me exortou que estou mal e não fica assim, ai, sou um pecador, ai, que miserável de homem que eu sou, ai, continuo a andar em frente. Não, isso é remorsos. E há pessoas que entram em depressão, e a depressão pode levar à morte ou ao suicídio, como aconteceu com Judas. Agora, nós vamos naquele caminho e de repente alguém diz, estás errado, tu fizeste um erro, estás em pecado, fizeste mal, ter falado assim com aquela pessoa, estás numa má postura, tu não estás a ser bíblico. E de repente nós ouvimos o Espírito e dizemos, ó Senhor, perdoa-me. E mudamos de direção e vamos na direção que o Senhor nos ensina pela sua palavra. E isto é arrependimento. Eu pessoalmente acredito que se Judas se tivesse arrependido, tivesse chegado mesmo aos pés da cruz, ter dito, Jesus, perdoa-me, eu acredito que Jesus o iria perdoar. Até porque Jesus, as últimas palavras que lhe disse, é, e tu amigo, chamou-lhe de amigo. E nós sabemos que fazia parte, porque Pedro vai citar na pregação, que estava planeado que houvesse um traidor. Na infinita, Deus sabia que isto iria acontecer. Então, Judas deu-se conta da horrível ação, mas não se arrependeu. Depois nós temos, de facto, a terceira teoria, que diz que Judas queria era dinheiro. Ele era o que tinha a bolsa, era o tesoureiro. Também há uma citação noutro versículo que diz que ele punha a mão na bolsa. Então significa que ele também desviava alguns fundos. Não sei se estava a comprar alguma casa com piscina, na altura, claro que não havia piscinas. Não sei qual era o propósito dele, mas se calhar ele tinha uma ambição por dinheiro. Era um homem avarento e a avareza é pior que o pecado da feitiçaria. É terrível, pode matar uma pessoa. E principalmente o seguidor de Jesus. Nós somos chamados a ser generosos e não avarentos. E ao deixar que aquele sentimento tomasse o seu coração, ele, ao perceber que podia ter um negócio de 30 moedas de prata, então ele vendeu o Senhor por aquelas 30 moedas de prata. Só que cedo ele se apercebeu que aquele foi o pior negócio da sua vida. Cedo se apercebeu. E isso levou-o à morte. E quarta e última teoria, muito interessante esta, Iscariotes também pode ter a ver com a forma grega da palavra ponta de adaga, ou seja, ponta de um punhal. E se isso é verdade, que o seu nome seria ponta de uma adaga ou de um punhal,
Isto era um tema, era um termo aplicado a um grupo de nacionalistas que havia na altura, que tentavam se revoltar contra os romanos e estavam dispostos a assassinar e a matar por libertação da Palestina. E esta teoria defende que Judas sempre olhou para Jesus como o grande líder da revolução. Jesus iria libertar o povo judeu. E ele era judeu, da tribo de Judá. Jesus iria libertar o seu povo. E quando ele percebeu que Jesus várias vezes disse e ensinou que o meu reino não é neste mundo, e que ele não vinha para governar militarmente, não vinha para governar politicamente, mas o seu reino é um reino de liberdade, de cura, de libertação, de salvação, quando ele se apercebeu, sentiu-se traído e poderá também ter então levado ao caminho de trair o nosso Senhor, quando ele entendeu que o poder que ele tinha seguido e que esperava se tinha vontade contra ele e que Jesus se sujeitava à morte, e segundo Jesus Cristo seria uma morte que ele tinha dito, ele várias vezes disse, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso e eu vou ser morto. Jesus disse isso claramente. E talvez esta teoria diz que ao Judas a perceber disso, revoltou-se, ficou de tal maneira revoltado, sentiu-se enganado por Jesus e terá traído o Senhor. Não interessa qual destas teorias está certa. Interessa verdadeiramente é que Judas nunca quis verdadeiramente que Jesus morresse. Ele entregou Jesus talvez a pensar que ele seria preso, como já tinha sido preso, como já tinha sido detido, tantos outros. Talvez ele pensou que a popularidade de Jesus ia impedir que os fariseus e o tribunal religioso da altura o condenasse à morte. A verdade é que quando ele se apercebe que Jesus ia morrer, ele tentou, mas ele sofreu uma experiência trágica, porque os seus planos saíram mal e em amargo remorso ele põe termo à sua vida. Quaisquer que tenham sido os factos, Judas entra na história como o nome mais negro de todos. Porque nunca pode haver paz para o homem que trai a Cristo. Nunca pode haver paz para o homem que trai a Cristo. Nunca pode haver paz para aquele que é falso com o seu Senhor. E a Bíblia é muito clara e Jesus se pregou foi contra a hipocrisia, a falsidade de coração. Porque nós podemos ver os rostos, mas Jesus vê o coração. Então nós temos aqui o trágico destino de Judas Iscariotes. Mas vamos avançar para a frente porque temos aqui também boas notícias. Se podemos aprender com a primeira parte que não podemos trair o nosso Senhor e que os pais da igreja estiveram dispostos a entregar a sua vida e foram mortos e torturados porque não quiseram trair a Jesus, ao contrário de Judas que para salvar a sua pele traiu o Senhor, nós possamos aprender com os maus exemplos para não repeti-los e com os bons exemplos para imitá-los. É isso que a palavra de Deus, este livro extraordinário que não esconde estes maus exemplos para nós também podermos aprender com eles. A partir do verso 21 nós temos então as qualificações de um apóstolo. Quais são as qualificações para alguém ser apóstolo de Jesus Cristo? Pedro começa a pregar, a sua parte da homilética, da sua pregação negativa, foi o próprio exemplo bem vivo na memória dos seus companheiros de Judas a trair Jesus. Depois ele expõe pela palavra de Deus que fazia parte do plano de Deus. Verso 16 diz que tinha que se cumprir a Escritura, porque o Espírito Santo tinha dito acerca de Davi que alguém iria trair, e nos Salmos nós temos tudo isto escrito. Temos até escrito também acerca do campo de sangue, temos escrito tudo isto no livro de Salmos. E agora ele vai novamente citar o livro de Salmos, no verso 20, e no verso 20 ele cita o Salmo 69, 25, quando diz, fique deserta a sua habitação, não haja quem nele habitar, e tome outro o seu bispado. E ele está a pegar naquele campo de sangue, que era um campo de barro, cheio de buracos, onde iam lá tirar o barro para fazer trabalhos, e aquele campo não tinha valor nenhum, e depois, mais tarde, com o dinheiro das 30 moedas, foi comprado aquele campo, que foi depois mais tarde conhecido como campo de sangue, onde eles enterravam os estrangeiros. E então Pedro começa neste testemunho desta parte da parte negativa, do mau exemplo do caso de Judas, mas que era o cumprimento das profecias da palavra de Deus. E depois ele então diz,
se o livro de Salmos, verso 20, diz: fique deserta a sua habitação, e vejam como a palavra de Deus se cumpriu toda em Judas, também diz no versículo, lá no livro de Salmos, que outro tome o seu bispado, que outro tome o seu lugar. Então temos que arranjar alguém para substituir Judas. E para nós que lemos este texto pensamos assim, mas o que é isto? É estranho a maneira com que eles escolheram o 12º apóstolo. Muito estranho, porque afinal eles lançaram sortes. Já vamos ver mais à frente. Então, antes de entrarmos pela seleção em si, vamos ver quais são os requisitos. Verso 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça testemunha da sua ressurreição. Então, nós temos aqui duas qualificações que podemos retirar. Primeiro, qualificação para ser um apóstolo nesta função. Em primeiro lugar, nós vamos ver que o apóstolo, como toda a igreja, a sua grande função é ser testemunha da ressurreição. Não se esqueçam, o tema da ressurreição vai ser recorrente em todas as pregações no livro dos Atos, nos primeiros capítulos. Mesmo Paulo vai buscar isso, o discurso de Paulo. A ressurreição de Jesus Cristo é o poder que leva Paulo a dizer, como já citei a semana passada, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Então a ressurreição do nosso Senhor é o poder, é a autoridade, é aquilo que Deus, portanto, verdadeiramente quer que cada um de nós possamos falar. E a verdade é que quando nós falamos de um Cristo ressurreto, e temos visto nos últimos tempos tantos ataques à verdade da ressurreição do nosso Senhor, porque o nosso inimigo sabe que há poder nesta mensagem. Então a função do apóstolo é ser testemunho da ressurreição. E o que realmente distingue um cristão não é saber muito acerca de Jesus, porque há pessoas que sabem muito acerca de Jesus, mas não conhecem Jesus. Então o primeiro requisito que nós vemos aqui é alguém que tenha andado com o Senhor desde o seu batismo, desde o início do ministério até à ascensão. E é interessante, nós ficamos a descobrir aqui pelo menos 2 pessoas que tinham andado todos os dias com Jesus, que nunca foram mencionados, que são mencionados agora aqui, nunca foram mencionados, mas que andaram e que foram testemunhas do batismo de Jesus, em que o céu se abriu e há aquela voz que diz: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, e deixa pomba, símbolo do Espírito Santo sobre Jesus Cristo. Desde esse momento, deste quadro do batismo, até o quadro da ascensão de Jesus Cristo subir ao céu, tem de haver uma testemunha ocular que tenha presenciado, estado presencialmente, e esta era a primeira característica. É muito interessante que nós podemos tirar para aqui, para nós também daqui, alguns exemplos. Jesus não é apenas uma figura de livros, não é uma figura literária. Jesus não é uma figura apenas da história. Jesus é o Filho de Deus, é uma presença viva. E um cristão cuja vida conhece Jesus, andou com Jesus, caminha com Jesus, é um cristão que, quando se encontra com este Jesus ressuscitado, a sua vida muda. E é muito interessante, quando eu estava a ler este texto, estava a pensar nos versículos anteriores. O que é que fez, porque isto sempre me questionou muito, o que é que fez Lucas mencionar aqui que estavam lá os irmãos de Jesus? Qual foi o ponto de viragem? Sem dúvida que foi a ressurreição. O milagre da ressurreição, eles conheciam Jesus desde pequenino. Eles são mais novos, sim, Jesus seria mais velho, mas conheciam Jesus a vida toda. Por isso é que eles duvidaram de Jesus, porque Jesus, até o batismo, foi carpinteiro, fez a vida igual aos outros. É verdade que era um mestre, era um homem íntegro, nunca enganou, nunca mentiu, nunca errou, nunca pecou, mas era um homem que eles podiam chamar um mestre, sim, um líder religioso, um exemplo, mas era um homem, carne e osso, que eles tinham comido com ele, tinham bebido com ele, tinham estado em casamento juntos. E o casamento que tiveram depois do ministério em que Jesus esteve foi logo o grande milagre da boda de Caná, não é? Da multiplicação e transformação de água em vinho. Mas quando nós vimos aqui, o que é que fez estes homens? Foi, sem dúvida, a questão de terem um encontro com o Cristo ressurreto. E há muitas pessoas que conhecem Cristo, mas o Cristo histórico. Mas conhecer o Cristo histórico não transforma vidas. Mas ter um encontro com o Cristo ressurreto transforma, como transformou a nossa vida.
As qualidades do apóstolo que encontramos aqui também é que uma delas, portanto, devia ter sido companheiro de Jesus. E eu achei muito interessante isto, porque nós podemos aplicar isto também à nossa vida. O verdadeiro cristão, e já estou a terminar, o verdadeiro cristão é um homem que vive toda a sua vida com Jesus. É alguém que tem na sua mente, quando se levanta pela manhã, Jesus está comigo. Quando vai para o trabalho, para a escola, Jesus vai comigo. E caminha com Jesus diariamente. E esse é o poder de nós sermos testemunhas de Jesus e nós reconhecermos Jesus em certas situações da nossa vida, em milagres da nossa vida, em alturas da nossa vida, em que nós vemos, isto é totalmente Jesus. Isto é a obra total de Jesus. Isto é um milagre maravilhoso de Jesus. E quando somos sustentados, até mesmo isto diz, isto é Jesus a me sustentar. E este é o poder de ser testemunha de Jesus. É nós podemos perceber que mesmo quando Jesus, de alguma razão e por alguma maneira, não faz um milagre em resposta às nossas orações, nós percebemos claramente que mais vale passar pela dificuldade e pela doença com Jesus do que passar sem Jesus. Com Jesus nós temos esperança, sem Jesus entramos em desespero. Com Jesus nós temos companhia, sem Jesus estamos em solidão. Com Jesus nós temos a sua maravilhosa e paz que o mundo não dá, nem comprimido algum pode dar. E a sua presença nos segura nos momentos de dificuldade. Ainda hoje a maior força do Evangelho é o poder de testemunho de cada um de nós. Quando nós podemos contar como Jesus transformou a nossa vida, como Jesus nos deu novas oportunidades, como Jesus transformou a história da nossa família. E às vezes, talvez os mais novos que estão aqui, que até podem não ter assim um grande testemunho para contar de Jesus, talvez se perguntarem aos pais e aos avós que já caminham com Jesus, como foi que conheceram Jesus? Vão perceber que até Jesus estava a desenhar um plano quando lá tocou na sua bisavó para que ela conhecesse Jesus e mudou a história da sua vida. E talvez os nossos pais, os nossos avós, que eram alcoólicos e que gastavam dinheiro em tanta coisa, e como Jesus foi sustentando e mudando a nossa maneira de viver. Como Jesus esteve connosco nos momentos em que todos nos abandonaram, mas Ele sempre esteve ao nosso lado. E como Ele está hoje connosco. E como Ele está à nossa espera lá no céu. E um dia vai nos dizer, entra, bem-vindo a casa. E nós vamos estar com o Senhor na sua presença. Onde não há mais dor, mais choro, mais doença. Mas a presença de Jesus é tudo o que nós precisamos. Então, a partilhar o poder da ressurreição, nós também estamos a ter os requisitos aqui de ser apóstolos. E apóstolos significa enviados. Eu sei que hoje há pessoas que têm assim uma sede de serem chamados apóstolos. E alguns até se autonomeiam apóstolos, que é a coisa mais ainda aberrante. Mas a verdade é que apóstolo significa enviado. E Jesus nos enviou a cada um de nós. Ide por todo o mundo e contai esta boa nova a todas as criaturas. Sejam homens e mulheres, sejam ricos, sejam pobres. Estamos nós a cumprir estes requisitos? Temos nós tido o encontro com Jesus ressurreto ao ponto de mudar a nossa vida? Caminhamos nós com Jesus todos os dias, desde o momento em que Ele entrou na nossa vida? Estamos nós a viver com Ele diariamente? Se estamos com Ele, há autoridade e há poder. E o poder do nosso testemunho é o Evangelho e a ação que pode transformar a vida de todos aqueles que não o conhecem. Amém? Então terminamos aqui o capítulo 1. Só a questão das sortes. Talvez alguns irmãos perguntem, mas o que é isto de lançar sortes? Para nós é muito estranho, mas não era nada estranho para eles. Porque era assim que era decidido todos os trabalhos no templo. Eu esqueci-me de citar no ponto anterior. Todos os trabalhos do templo, quem ia ministrar, quem ia oferecer. Então eles punham 2 pedras no recipiente e abanavam, e o nome que saísse, era assim que era praticado. Vamos ver no Antigo Testamento, um livro de Levítico, estava lá, não era nada estranho. Eles oraram e fizeram como eles sempre viram os sacerdotes a fazer, no templo a fazer, como a Bíblia descreve. Para nós hoje será estranho, certamente não vamos fazer isso, pôr os nomes aí e lançar sortes a ver quem é que é o pastor, mas vamos pedir ao Espírito Santo, porque depois, a partir do capítulo 2, tudo muda de figura. E o Espírito passa a guiar diretamente a igreja e usar os seus servos e servas, trazendo visões, trazendo revelação, trazendo palavra de conhecimento, trazendo sabedoria. E esse Espírito conduz a igreja a partir do capítulo 2. É o Espírito que conduz a igreja hoje. Ele já estava a conduzir logo toda a vida de Jesus. Ele sempre conduziu.
mas agora de uma forma mais efetiva, vamos ver na próxima quarta-feira como o Espírito Santo muda tudo de figura e também o trabalho da igreja e o ser da igreja muda tudo também de figura. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos dê estas qualificações, que nós possamos ter estas qualificações, caminhar com Jesus, ser testemunhas da ressurreição de Jesus e partilhar esta mensagem até que Ele venha. Para aqueles que estão em casa, que Deus os abençoe. Nós terminamos aqui a nossa transmissão e agora nós aqui vamos continuar a orar num tempo de intercessão, de oração.